Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. De volta a Nazaré, os primeiros dias depois do retorno. Chegando de volta a Nazaré, sua terra natal, Maria e José se sentiram muito satisfeitos quando entraram em sua pequena casa. A Santíssima Virgem, em razão da grande veneração que tinha por aquele seu pequeno quarto, no qual havia ocorrido o grande mistério da encarnação do Verbo Divino, e José, por ser aquele o local em que havia recebido graças especiais e grandes favorecimentos por parte do Senhor. Embora não estivesse ciente dos acontecimentos todos, tinha grande amor por Deus e devoção muito especial, motivos pelos quais, tão logo chegados, solicitou à sua esposa que o conduzisse aos seus aposentos para que agradecessem a ele as providências todas, para que chegassem em segurança de volta à sua terra natal. O pedido agradou muito a Maria, e eles então, ajoelhados, adoraram ao Senhor e agradeceram. Mais uma vez o Criador teve por bem conduzir o santo a um daqueles seus estados de êxtase, no qual desfrutou da suavidade de seu espírito e compreendeu muitas das grandes ocorrências que envolvia sua santificada esposa, sendo que Deus o fez saber quanto ela lhe era querida e apreciada. Nessa ocasião também a Mãe Divina foi agraciada com muitos favorecimentos. Depois de passar certo tempo naquele estado, José tornou a si e teve ocasião de observar Maria envolta em luz resplandecente. Permaneceu admirando-a naquele estado de graça do Senhor e não cansava de maravilhar-se. Maria também se encontrava em elevado estado de contemplação, e o santo mais uma vez se alegrava por vê-la tão favorecida pelo Senhor. Agradecia humildemente por ele o haver honrado com uma esposa assim tão digna. Chorando profusamente, ele dizia para ela: "Ó minha querida e amada Maria, desde quando mereço conviver contigo e desfrutar de companhia assim tão agradável? É uma graça que jamais tenho merecido e que somente me foi concedida em razão da infinita bondade do nosso Deus, que é extremamente condescendente comigo, ser mísero e humilde que sou." Enquanto José dizia essas coisas, Maria voltou também a si, de seu estado de contemplação, e ambos então conversaram sobre a infinita bondade do Criador e sua grande complacência, e cantaram cânticos de sublime beleza referentes à sua infinita sabedoria. O espírito de José estava profundamente mergulhado em mar de alegrias, e ele se desfazia em amores pelo seu bom Deus, crescendo cada vez mais sua veneração por sua santificada esposa. Em seguida contou-lhe sobre os acontecimentos naquele quarto, durante sua ausência, sobre suas orações todas, lá e das muitas graças a ele concedidas por Deus, consolando-o naquelas atribulações. Fatos dos quais, aliás, Maria estava perfeitamente ciente. Apesar disso, ouviu-o atentamente com muita satisfação aparente, muito humilde que era. Dizia para que ele se sentisse reconhecido por tudo isso e que agradecesse ao Senhor em termos de sua complacência em conceder determinadas graças em certos locais, e que eles bem poderiam pensar que naquele quarto fosse mesmo um deles, onde ele havia demonstrado toda a sua bondade e lhes concedido muitos favorecimentos. José estava convicto da veracidade dessas palavras e lhe pediu permissão para dirigir-se ao local, vez a outra, para orar, especialmente quando estivesse aflito ou incapaz de enfrentar certos problemas, a fim de que lá recebesse as graças divinas desejadas. E lhe disse: "Embora seja suficiente para consolar-me em minhas atribulações, sinto necessidade desse conforto adicional de poder orar em teu quarto. Mas isso não deve atrapalhar teus retiros, pois lá irei só quando estiveres ocupada em outros afazeres da casa e no preparo dos necessários alimentos para a nossa vida." Maria, inclinando sua cabeça em sinal de assentimento, atendeu ao seu pedido, e ele muito se alegrou com isso,
E desde então, ao encontrar-se ela ocupada, ele se dirigia ao seu quarto, e lá o Senhor lhe concedia muitas graças e enchia sua alma de contentamentos. Muito frequentemente também o santo, vendo que Maria lá se encontrava em preces, evitava perturbá-la de qualquer forma com sua presença. Fora do quarto, porém, ele também se ajoelhava a Deus e suplicava para que pudesse compartilhar de suas orações e de seus puros sentimentos. Tudo isso em razão do grande amor que tinha por ela, que lhe havia sido concedida por Deus como fiel companheira e amiga. E o Senhor não deixava de atendê-lo e se comunicava com seu espírito. José se mantinha humilde e se reconhecia indigno de todas essas graças e pedia constantemente que ele concedesse novas graças à sua esposa, em razão de seus muitos méritos, pois estava ciente do quanto ela era amada e apreciada, além de favorecida por ele. Com essas ações todas, o santo crescia progressivamente em termos de veneração e estima por sua esposa. A tal ponto chegavam esses seus sentimentos que, quando ele estava em preces em seu quarto ou em qualquer outro local, ele cuidando para que ela não o visse, inclinava-se em sua direção com respeito, movido por algum estranho impulso interior. Ele mesmo acreditava que essa sua atitude fosse motivada pela elevada santidade envolvendo Maria. Na realidade, a causa era muito mais sublime e se referia ao facto de ela encerrar o Verbo Divino em seu ventre, e ele o solicitava para que o adorasse e venerasse, mesmo estando onde se encontrava. Em Maria, José observava crescerem progressivamente sua grandiosidade e sua beleza, além de se multiplicarem as suas já numerosas virtudes, e ele se maravilhava com isso, convencido de que o Senhor, sendo ela tão boa e santa, lhe concedesse favorecimentos cada vez maiores, facto que era mesmo verdadeiro, pois era o Verbo Divino que nela habitava, que provocava essa aparência exterior de sua divina luz, para conforto de seu amado José. E assim viviam os dois, parte de seu tempo em orações, parte em recitações de louvações divinas e trabalhando o resto do tempo para a manutenção de suas vidas. Empregavam também parcela de seu tempo em frequentes colóquios religiosos sobre as palavras ditas pelos profetas relativamente à futura vinda do Messias e também sobre as afirmações das Sagradas Escrituras. José, que não entendia muito das coisas ditas ou escritas, pedia a ela que as explicasse para ele, pois estava ciente do quanto versada e qualificada era nesses assuntos. Ela concordava e, muito obediente a seu marido, lhe explicava com pormenores o que já havia sido profetizado envolvendo a vinda do Messias, e ambos então choravam de alegria pelas admiráveis qualidades que ele mostraria quando estivesse presente. Maria, entretanto, chorava em razão do conhecimento que tinha de tudo aquilo que seu filho deveria sofrer para redimir a humanidade, mas mantinha para si esse segredo. Não falava a esse respeito para não afligir muito severamente seu marido, e sofria sozinha, sem quaisquer manifestações de tristeza, e sem permitir que ele compartilhasse dessa sua dor imensa. José já observava que ela chorava de forma estranha quando eles conversavam sobre o Filho de Deus, e acreditava piamente que isso ocorresse em razão do seu grande desejo pela vinda do Messias. E, na verdade, ela assim agia em função da grande dor que tinha por conhecer todos os sofrimentos pelos quais ele teria de passar. O santo notava também que ela não mais o exortava para que suplicasse a Deus pela vinda do Redentor. Entretanto, nada lhe perguntava e assumia estar ela, em razão de comunicações divinas, segura de sua vinda, para logo, e que suas súplicas seriam atendidas nesse sentido. Podia também observar que, ao conversarem sobre todas as suas qualidades, nela resplandecia uma intensa luminosidade, facto que não sabia como explicar, mas que desejaria muito saber as causas. Entretanto, mantinha-se em silêncio, sem perguntas, por achar-se indigno de quaisquer questionamentos nesse aspecto. Estava seguro de que o Senhor muito se comprazia com aqueles colóquios e que isso seria um sinal de sua satisfação para com eles.
E ele se alegrava muito com tudo isso, embora se confessasse indigno de tantos favorecimentos. Verificava também que ela se mantinha às vezes muito abstraída e que em determinadas épocas passava dias inteiros sem comer. E achava que essas suas estranhas atitudes eram para motivar o Senhor para que enviasse rapidamente o Messias. Nessas ocasiões ele procurava jejuar também, moderadamente, tomando somente os alimentos estritamente necessários. Maria, porém, procurava exortá-lo para que se alimentasse bem, a fim de que pudesse enfrentar os esforços físicos todos que sua atividade profissional exigia. O santo, todavia, só de olhar para ela já sentia estar completamente saciado. Delicadamente solicitava seu acordo para permanecer jejuando, uma vez que isso, sendo bom para ela, seria aceitável também para ele. Maria via nisso mais motivos para louvar a Deus e ambos se punham então a rezar e depois a conversar sobre a grande benevolência do Senhor. Dessa forma, José encontrava renovação espiritual muito ampla e intensa e se sentia plenamente alegre, como jamais se sentira antes. Parecia-lhe ter um imenso tesouro em sua casa, tão grande que nem mesmo inveja dos anjos do céu ele tinha, anjos que coabitavam com os espíritos santificados e com Deus. Ele mesmo, o santo, não mais necessitava olhar constantemente para o alto, pois um simples olhar para sua esposa lhe era suficiente e nada mais tinha a desejar. Ele não sabia exatamente de onde provinham tais sentimentos, fato que lhe causava certo temor e preocupação, também dizendo para ele mesmo: meu Deus, é também possível que não vos ame tanto quanto anteriormente, não mais de todo o coração? Seria esse o motivo por que não mais olho para o céu, onde habitais, para saciar as ânsias de meu coração? Tentava olhar para dentro de si mesmo, cuidadosa e atentamente, e podia então entender que Deus era de facto o objeto único de todo o seu amor. Voltava-se então para ele e dizia: ah, Deus meu, sois meu único e verdadeiro amor, meu único bem, meu tesouro e meu tudo. Meu coração anseia somente por vós e tenho muito amor por minha esposa, pois a reconheço como sendo objeto de vosso amor e de vossas graças. Amo-vos nela, pois estou ciente de que nela haveis feito vossa habitação. E vós mesmo a haveis dado a mim, como fiel companheira, e me haveis ordenado que a amasse, pois é merecedora de todo esse amor, tão santa e plena de virtudes que é. E o santo então se aclamava e desfrutava livremente de todas as graças que o Senhor lhe havia concedido. Embora tivesse tantas alegrias em seu coração, não lhe faltavam também atribulações. Enquanto se mantinha ocupado na oficina de trabalho, alguns desocupados e vagabundos para lá se dirigiam a fim de conversar com ele, e assim passarem o tempo. Ele, porém, ocupado e contemplando todas as grandezas que lhe eram concedidas por Deus, não lhes dava trela, e por isso acabava por tornar-se objeto de brincadeiras e chalaças por parte daqueles desocupados que o nominavam de estúpido, insensato e imprestável. Embora muito humilhado, sofria com paciência e muita resignação. Às vezes, eles lhe perguntavam como a sua esposa podia ser tão idiota em conviver com ele e aguentar sua presença. Eram pessoas instigadas pelo demónio, que lhe diziam muitas ofensas, pois o diabo tentava de tudo para que ele se impacientasse e se tornasse possuído pela ira. Ele, todavia, usava tudo isso para exercitar-se em sentido contrário e, com isso, aumentar seus méritos e praticar mais virtudes. De forma bastante amável, lhes solicitava para que partissem e os repreendia com boas maneiras por estarem ofendendo a Deus dessa forma. Quando finalmente elas se retiravam, José orava e rezava para que o Senhor as iluminasse e perdoasse os seus pecados, preces essas que ele fazia com toda a humildade, praticando assim as virtudes da paciência e da resignação, além da caridade. O demónio, seu grande inimigo, por sua vez, fremia de ódio contra ele e também contra sua esposa, pois não conseguia introduzir entre eles a cunha da discórdia. Terminava sempre por ser derrotado e era mantido distante do casal pelo imenso poder divino e também pela grande força de unidade demonstrada por Maria e José, e pela profunda humildade de ambos,
sua grande pureza e total abstinência, sem falar no grande amor a Deus que tinham em seus corações. José contava todos esses acontecimentos para ela e era então animada a sofrer com paciência, uma vez que isso seria de agrado para o Senhor, e ambos então rezavam em favor de todas aquelas incômodas pessoas que os perseguiam e molestavam. Passaram assim algum tempo em que ambos encontravam plena alegria e consolo em seu amor por Deus. Entretanto, era também sua vontade de estar de novo aquele seu servo através de atribulação tão grande como jamais tinha tido anteriormente. É preciso saber, porém, que o Senhor já o havia preparado para ela, à custa das muitas graças que lhe concedia e dos muitos favorecimentos feitos. Neste capítulo, em que se narra os primeiros dias depois do retorno a Nazaré, depois Nossa Senhora vir da casa de Isabel, vimos como este casal era um casal completamente subordinado à vontade do Senhor. Maria tinha um quarto onde ela ficava e foi naquele quarto que se deu a encarnação. E São José sentia nesse quarto algo muito intenso. E quando esteve sozinho, era ali que ele sentia consolo e até muitas iluminações. Ele ainda não sabia que Nossa Senhora já estava grávida do Messias. Ele desconhecia esse mistério. Vai ser no próximo capítulo que ele vai ser colocado diante desse mistério. Mas o que aqui é narrado nos prepara para esse momento. Pois São José nos ensina a lidar com as coisas da vida diária. São José respeita Maria e a ama porque ama Deus. Ele vê que em Maria há uma luz resplandecente, especialmente depois que ela reza. E depois ele já não tem tanta vontade de olhar para o céu como antes fazia para falar com o Senhor. Ele quase que é levado a se inclinar até Maria, porque Jesus, já dentro dela, já o faz ver que existe, que é Deus dentro de Maria. Mas ele não percebe, pensa que é pelas virtudes que Deus colocou em Maria e todas as graças que ele dispôs em Maria e que a faz assim, como que um local onde também ele encontra o que vem de Deus, mas na verdade ela já tem dentro dela Jesus. E é muito importante ver que ela é um sacrário. Foi o primeiro sacrário que manteve Jesus Cristo. E já dentro do seu ventre, Jesus desde o primeiro instante já se comunicava com Maria e já lhe dizia muitas das coisas que iria padecer nesta terra. E Maria já tinha consciência de que iria sofrer muito e que o Messias iria padecer muito. Estas coisas são importantes, ainda mais nesta altura em que parece que as pessoas estão a esquecer da cruz. O que é muito falado por vezes é a ressurreição. As pessoas não gostam da cruz, da dor. Mas Jesus mostrou na cruz. E a partir daquela cruz, mostrou todo o seu amor. E Nossa Senhora, através do relato da vida de São José, também vai nos indicando que, por vezes, nós temos que aceitar as atribulações da vida, como aquelas pessoas que iam importunar José no seu trabalho. Por vezes, as pessoas que estão desocupadas e não têm nada que fazer, são aquelas que são mais instigadas pelo demónio. Porque há quem diga, e já os antigos diziam, que quando a pessoa anda sem fazer nada, o demónio usa desse tempo, dessas pessoas, porque quando a cabeça não está ocupada, ela começa a pensar coisas que não importa, que não interessa.
devemos estar ocupados a trabalhar, a cuidar uns dos outros, a fazer como Maria e José. Olha, eu impressiono-me que eles tenham sempre conversas sobre Deus, estejam a rezar, a usar todo o tempo possível, para além daquele tempo que eles têm que dedicar às atividades diárias de seu sustento e do cuidado da casa. O resto do tempo era empregado em Deus. Quanto este casal me ensina, José e Maria me ensina que nós precisamos ocupar nosso pensamento e dar todo o nosso pensamento a Deus. Hoje em dia é quase que difícil fazer isso, porque se nós não quisermos colocar uma barreira entre o que vem de informação nos telemóveis, na televisão, nos ecrãs do computador, estamos completamente escravizados por todo esse mundo de ideias que nos invade. E temos pouco tempo para contemplar a criação do Senhor, a obra de Deus na nossa vida. Ainda hoje estive a ouvir um vídeo sobre o que está a acontecer na Igreja Católica e porque que muitos católicos ainda não perceberam o que é a Igreja Católica. Porque nos últimos tempos tem-se criado uma igreja muito diferente daquela que até há pouco tempo, mesmo no tempo dos pastorinhos, era vivida. Foi uma das coisas que me chamou muita atenção. Eu, quando estava a ler as memórias da irmã Lúcia, eu comecei a perceber que havia ali naquele tempo uma forma de fé católica que já não era vivida no nosso tempo. E tinha passado poucos anos, e Nossa Senhora tinha aquele apelo a dizer para aquelas 3 crianças: vão muitas almas para o inferno porque não há quem reze por elas. E aquilo me incomodou, e eu quis saber mais. Porque se 3 crianças se dedicavam a jejuns, a penitências, e porquê tudo isso? Num tempo em que só se deseja comodidade. E nesse vídeo que eu estava a ouvir, percebeu-se naquelas pessoas, e aquelas pessoas que acabaram por dizer que muitos católicos não são capazes de olhar para o passado, a história do passado, do seu passado, e não conseguem ver que há qualquer coisa entre o que acontecia antigamente na Igreja Católica e o que acontece atualmente. As pessoas estão sempre muito fixadas no presente e no futuro e acabam por não avaliar a vida em si mesma, como que a tirar estas noções do que acontecia antes e depois e fazer uma reflexão, como faziam Maria Santíssima e José, porque Maria Santíssima e São José, porque eles meditavam as Escrituras, o que antes acontecia, o que as profecias antigas e o que se esperava do Messias. Eles estavam atentos à história do seu povo, a história e as promessas do Messias. E muitas vezes o que falta aos católicos é estarem conscientes do próprio catolicismo. Mas isto necessita que eles comecem a refletir, a buscar o verdadeiro catolicismo, como os 3 pastorinhos o foram. Simplesmente estavam atentos. E por isso Nossa Senhora falou-lhes não só do passado, mas também falou-lhes do presente e até do futuro. A eles foi dado a conhecer uma profecia, várias profecias que acabaram por se realizar. E outras que talvez ainda não tenham se realizado. Mas seja como for, o católico tem que ver que Deus não faz nada por acaso e que a linha do tempo e da história deve ser pensada e refletida. E por isso os pastorinhos levaram a sério o que Nossa Senhora lhes disse, porque tinham consciência da sua fé católica,
da sua história católica. E quando vemos Nossa Senhora aqui com José, um momento de paz e tranquilidade, de silêncio e de glorificação a Deus. E muitas vezes nós estamos neste mundo agitado. E o que nós precisamos é ter este momento de pensar na nossa vida, mesmo na nossa vida. Penso que as pessoas deixaram de fazer na vida, na sua própria vida, uma avaliação. Da mesma forma como não conseguem avaliar o que está acontecendo na Igreja Católica, também não conseguem avaliar o que está acontecendo nas suas próprias vidas. Porque falta este momento que São José e Maria Santíssima nos ensinam. Um momento em que nós precisamos meditar, parar, deixar de tanto saber o que acontece do outro lado do mundo, fixar os olhos naquilo que nós vivemos, aqui, ali, na nossa casa. Aquele quarto da Virgem Maria era um quarto santificado. Nós também podemos ter na nossa casa um lugar onde podemos ter o nosso lugar de acolhimento para Deus. Um lugar onde não haja televisão, não haja telemóveis, não haja nada que nos possa tirar o nosso momento com Deus. Pode ser um lugar muito pequenino, até mesmo um lugar muito reservado, bem pequenino, não precisa ser grande, mas um lugar onde vamos entrar e sabemos que é ali. A única coisa que podemos ver é um crucifixo, uma imagem de Nossa Senhora, uma Bíblia, um livro católico que possamos meditar. E nessa meditação possamos então, como São José e Maria Santíssima, a contemplar as maravilhas do Senhor, a história da salvação. E São José e Maria Santíssima vai me ensinando aos poucos a viver uma vida diferente. Eu tenho tentado vencer os meus ímpetos. Às vezes nós temos aquela tendência de ficarmos logo nervosos, se cai uma coisa no chão, se alguma coisa sai errado. São José me ensina que nós devemos vencer essas pequenas contrariedades. Não deixar que o diabo tenha, como aqui mesmo disse na história, o diabo precisa sempre de uma brecha que nós possamos dar-lhe, para ele colocar um pouquinho de veneno, um pouquinho de raiva, um pouquinho de ira, um pouquinho de desorientação, para que o casal brigue. Uma coisa de nada. Às vezes as brigas entre marido e mulher são coisas que são banalidades mesmo, que não têm sim grande importância. Mas os problemas que traz o esposo, às vezes do local de trabalho, a própria esposa, e chegam ali naquele espaço em que os dois estão juntos, e por vezes basta uma palavra para criar um ambiente muito difícil, porque as pessoas não estão a viver nesse clima, nesse sentido espiritual. Estão envolvidas com muitas coisas ao mesmo tempo, muitos assuntos, muitas novidades, e mesmo no trabalho, mesmo na hora do café, em vez de ser um momento de pararmos para meditar um bocado e em silêncio, não, muitas vezes é para conversar sobre isto e aquilo. Olha, este fez aquilo, aquele fez aquela coisa, vamos comprar isto, Parece que o ser humano não para um momento para reflexão. E São José e Maria Santíssima nos ensina neste capítulo que nós temos que fazer da nossa casa um local de repouso, um local de oração, um local onde possamos estar sem tantas preocupações que fogem do nosso controle. Por vezes basta nós nos preocuparmos com os da nossa casa, cuidarmos daqueles que estão doentes, cuidarmos daqueles que estão ao nosso cuidado. Por assim dizer, uma redundância que eu estou aqui a falar, mas às vezes os pais cuidarem dos filhos, os filhos cuidarem dos seus pais,
quando houver pessoas de idade, os avós estarem ali para cuidar dos seus netos e os netos cuidarem dos seus avós. Enfim, acho que se nós cuidarmos do jardim que nós temos e na nossa própria casa, e esse jardim não é apenas o jardim do exterior, mas também o jardim das almas que convivem connosco, as almas do nosso esposo, da nossa esposa, dos nossos filhos, da nossa mãe, do nosso pai, dos tios, avós, enfim. Penso que São José e Maria Santíssima nos ensinam que precisamos fazer do nosso lar um momento, um local de oração. E isto tudo para preparar para outra parte, para outro capítulo, em que São José vai se dar conta que Maria Santíssima está grávida. Mas São José via nela sinais do Altíssimo. Por isso, nós vamos perceber que São José nunca duvidou da santidade de Maria. São José foi sempre fiel a Maria. Mas a questão aqui, ele foi colocado diante de um mistério, de algo que ele não conseguia perceber de imediato. Ele não conseguia perceber porque é que Maria Santíssima se iluminava toda, porque é que ele se virava para ela, como fazia quando ele se virava para o céu, como é que ele se inclinava, porque o próprio Filho de Deus, aquele que estava no ventre materno de Maria, já o solicitava. E isto é um grande mistério, que para uma pessoa tão simples e humilde como São José, vai ser um grande teste, uma grande prova de fé, de confiança na onipotência divina. Por vezes o que nós precisamos é de acreditar que Deus é Deus. E porque Deus é Deus, é onipotente, é justo, é misericordioso, é bom, é Pai. Mas também dar-nos um talento e depois quer que nós não guardemos o nosso talento debaixo de terra, mas o frutifiquemos. Por isso estejamos atentos nestes tempos de muito alvoroço, de muitas discussões, de muitas alienações. Estejamos atentos e confiemos que Deus é Deus e que a Ele devemos dar o que lhe pertence. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.